noite a todos oficialmente, né? Hoje a gente vai falar sobre a radiestesia, que é uma técnica milenar, né? Que existe há muito tempo. E o Flávio é uma pessoa que trabalha no segmento, ele é um engenheiro florestal, ele foi criado numa família de italianos, né? Muito próximo da terra, ele conhece muito sobre os elementos da natureza, sobre a cozinha, as propriedades dos alimentos, né? E ele é uma pessoa, um homem muito prático, que viveu, né, com essa interação muito próxima da natureza e sempre fazendo muitas coisas, né? E se formou em engenharia florestal, ele empreende nesse segmento, né, empresário nesse segmento, e atua com radiestesia há mais ou menos 30 anos, então é bastante tempo. Ele tinha fila na porta da casa dele de pessoas querendo fazer essas curas milagrosas, né, e compreender como é que elas ocorriam. Então, por um longo período de tempo, ele atendeu, mas depois ele focou mais na carreira dele, porque já estava tendo pessoas demais procurando ele. E hoje em dia ele se dedica muito também à formação. Inclusive, ele vai lançar um curso para quem tem interesse em conhecer e se aprofundar nessa técnica, né? Mas ele também atende, ele ajuda muitas pessoas online e presencialmente. E o Flávio, ele é conselheiro da Orionte, um associado da Orionte, né? Já finalizou a formação com a gente na Escola Viva, ele está fazendo agora só a supervisão, então ele também tem um grande conhecimento aí na ontopsicologia, né, que ele vem adquirindo com a gente, colaborando muito com a nossa associação. Então, Flávio, muito bem-vindo, né, a esse momento que você vai poder fazer essa troca de conhecimentos aqui com a gente. E vamos começar, então, se você puder explicar para a gente a origem da radiestesia, né, desde quando que se tem notícias dessa prática e, e um pouquinho como é que ela surgiu e vem sendo utilizada, né, na história da humanidade. Boa noite a todos. Obrigado, aí, Natália. A radiestesia, pelo que consta, ela é milenar, né? Porque algumas tumbas de faraó estavam com um pêndulo junto. Então, os egípcios, eles usavam muito a radiestesia. Falam que os atlantes também usavam, mas comprovadamente tem os incas e os maias e outros povos, né? Eles usavam principalmente na pesquisa de metais e água, né? E daí lá há uns 1.800 anos, por aí, 1.700 anos, era muito usado para se construir as casas, ver o melhor local. Normalmente o radiestesista, juntamente com algum alquimista, localizava, e eles tinham umas técnicas para evitar correntes telúricas embaixo das casas, veios de água, né? E normalmente fazia as casas a meia encosta, porque em meia encosta existe um fluxo melhor de energia e uma perda menor da energia que chega. Diferente de quando tu mora numa região muito baixa, onde vai muito matéria orgânica, muitos animais que vão deteriorar lá, né? E diferente também quando está muito no topo do morro, aonde as energias se perdem muito com o vento, se perde muito. Então eles localizavam as casas, localizavam a água. Depois foi proibido pela igreja. Então no Ocidente, praticamente ela foi excluída por um tempo, inclusive com ameaças de morte, prisão. Consta que um radiestesista, que eu me esqueci o nome agora, uma cidade tinha muito problema de água, ele localizou vários poços, resolveu o problema da água. Como ele resolveu o problema da água, ele não foi condenado à morte, mas ele foi preso, né? Então, foi uma prática que ficou proibida por muitos anos. Depois, tem alguns que falam, acho que foi em 1850, teve um padre que descobriu, que não sei o quê. Mas, na realidade, hoje, vamos pegar na linha que eu trabalho, que é a linha de recuperação das energias vitais dos chakras, tá? Então, hoje a pastoral da saúde, parte dela já trabalha com
quer dizer, toda ela praticamente trabalha com radiestesia, só que parte dela está trabalhando com o pêndulo e parte está trabalhando com outros métodos. São métodos de descoberta de doenças e tratamentos, né? Indicações de tratamentos, né? Normalmente eles fazem indicações com fitoterápicos. Uma coisa que a Natália falou ali, eu conheço bastante fitoterápico, eu colho algumas ervas para pastoral, porque eu tenho acesso a lugares que não são poluídos, né? E eu conheço as plantas que são vitais, que são de boa qualidade, né? Então, assim, eu não posso falar muito amplamente em radiestesia, porque eu tenho um segmento que eu conheço, eu sei que funciona, que é essa questão que está relacionada, né, com a odomertia, que é a cura através dos chakras. Então, hoje se trabalha basicamente com uns 60 chakras de entrada de energia e mais 14 que são de saída de energia. O que seriam os chakras de saída de energia? Os chakras de saída de energia, daí a gente trabalha com os pêndulos, né? Eu vou mostrar uns pêndulos aqui, ó. Tem esses dois aqui, mas pode ser com madeira. Esse mais escuro é do que, Flávio? Esse mais escurinho é um verdinho, é isso? Uma pedra... Tu tem um quartzo de cristal. Sim, mas eu uso mais o cristal, eu uso mais esse com barbante. Eu acho mais prático, é um pêndulo mais móvel. Então, eu gosto de cordinha com um pêndulo pequeno. Então, o que basicamente a gente faz? Ô, Flávio, antes de você entrar aprofundar um pouquinho no que você faz, você falou que você trabalha com odomertia, né? Sim. Isso, tá, que tem a ver com o alinhamento dos chakras. E só para a gente finalizar, então, essa introdução, pelo que eu entendi, o pêndulo, a radiestesia, ela é usada desde a antiguidade, não se tem registros, né? Pelo visto, desde a época ali dos egípcios. E eu lembro também que na pesquisa que a gente fez, falavam do Peru, né? Que encontraram desenhos rupestres com aquela forquilha que usavam para encontrar água, né? Que tem uma técnica com 2 varetas para achar água. E que com isso a forquilha, essa é muito simples, é muito fácil, é muito usada ainda hoje, né? Tu acha um poço artesiano, tu acha a água de nascente, para mim é muito fácil achar água, né? Tanto faz para um artesiano como para um poço, e a gente consegue, por exemplo, ver a profundidade que tem o poço, tá? E pela intensidade de que a forquilha se dobra, tu tem noção se a vertente é forte ou se ela é fraca, né? Então, isso aí mas existem outros métodos. Então, nos terrenos que você compra, já aconteceu de você saber exatamente aonde cavar para achar o poço de água usando essa técnica, certo? Teve um caso ali em Goiás que era um lugar muito seco e a cidadezinha não tinha água. Eu fui lá e o pessoal queria fazer um poço lá numa baixada, disse, não, acho que é lá em cima, né? Eu fui lá e marquei 2 pontos, eles furaram um e deu certo. Olha, e foi em cima, não na parte baixa, foi na parte alta, que teoricamente a água seria mais difícil. É que a água, ela é meio engraçada, ela sobe e desce, né? Nos terrenos, né? Mas assim, eu já fiz muitos artesianos em esse plantio de floresta, então eu sempre me preocupei com a água, funcionário, o pessoal que estava... Então, mini poços artesianos, né? Então a gente localizava e até hoje sempre deu certo, né? Eu acho que é uma técnica muito fácil. E daí na Bíblia, então, se tem registros de uso da radiestesia, embora a igreja tenha condenado por um bom tempo, atualmente também já estão... Existe algum registro de uso da radiestesia na Bíblia que você tem conhecimento? Eu não sei, mas depois tem assim, como se fosse ali, acho que em 1850 e poucos, padre e tal, começou a trabalhar com radiestesia, mas na verdade houve um vácuo de... Um período onde foram muito perseguidos, denominados bruxos, essas coisas, né? Porque
que era considerada adivinhação, né? Adivinhação. Então, como adivinhação, era proibido, né? Era coisa de bruxaria. É bem complicado porque a gente vê que é um campo que pode ser bem explorado no segmento científico. Existem estudos que podem ser feitos, porque é uma prática que, de fato, a gente vê que funciona, né? Quem usa sabe que funciona e percebe o quanto funciona. Então, tem uma carência e uma lacuna que pode ser mais explorada, que é no segmento científico, certo? Exatamente, e tem vários setores, vários segmentos, né? Nós estamos falando hoje em segmento de cura através dos chakras, né? De energização, energização dos chakras. Eu sigo muito o Clóvis Lesbão, que tem esse livro aqui. O Clóvis que ensina odomertia, que o Flávio comentou, que tem a ver com os chakras. Então, pessoal, para vocês que querem aprofundar, como é que é o nome do livro, Flávio? Saúde complementar, radiestesia e odomertia. De Clóvis, do que o sobrenome dele? Clóvis Lesbão. Ele é um senhor, ele é de Minas Gerais, na verdade ele é daqui da nossa região, mas ele é, a mãe dele era prima do meu pai, mas ele mora em Minas Gerais, né? Ele já lecionou em algumas, acho que ele lecionou em universidades também. Sim. E porque está bem velhinho, assim, ele demora para responder às vezes, né? Mas ele é bem consciente, bem. Então esse livro dele. Só um pouquinho, para quem não escutou, é Clóvis José Elesbão. Clóvis José Elesbão. E daí ele tem esse livro que dá toda a introdução para quem está querendo conhecer, começar a estudar, e é o livro que o Flávio se baseia também para ensinar. Pode falar, então, um pouquinho mais, Fábio, sobre a sua prática, como é que funciona a odomertia para a gente. Então, primeiro, tem muitos gráficos, a gente segue alguns gráficos, né? Segue uma sequência, né? A gente segue um ritual. Hoje, por exemplo, eu ouvi uma palestra de alguém que disse, a gente não pergunta nada. Mas, na verdade, a gente segue um ritual pedindo se pode trabalhar com radiestesia aqui agora. Daí, segunda pergunta, se o meu inconsciente está em condições de responder. Então, o que a gente segurando o pêndulo, tá, pessoal? A gente segura o pêndulo e pergunta, tem um gráfico de sim ou não. Mostra aí o gráfico de sim ou não, Flávio, para o pessoal ver. Como é que é, Tânia? Então, a partir disso aí, porque às vezes ele responde que não, né? Mesmo que quase que automaticamente, para mim, sempre é o sim, né? Mas... Eu tenho aqui, ó, pessoal. É um gráfico assim, tem o sim, então para a direita é o sim, para a esquerda é o não. Mas é um gráfico que pode ser feito de outras formas. A pessoa tem que definir onde é o sim, onde é o não, né? E daí tem um gráfico acima... Você gira no centro, daí para de girar e o pêndulo vai apontar. Seu dedo funciona como uma antena. Vai, Flávio, diga. Primeiro tu pega o pêndulo e fica... E vê qual é a distância, a altura que é ótima para ti, para o pêndulo começar a girar, né? Daí, o primeiro gráfico que se trabalha, aqui tem as perguntas assim, daí eu pergunto qual é a orientação que devo fazer para a pessoa tal, para a Natália, digamos, tá? Daí vou perguntar aqui tem a orientação médica, causas doenças, fazer exame, médico alopata, médico homeopata, pesquisar chakras, tá? Que quase sempre dá, né? Fazer massagens, parasitas de energia vital. Esse ponto aqui, parasitas de energia vital, eu acho um ponto muito importante, porque os parasitas de energia vital, eles são consumidores de energia vital. E existem muitas causas de consumo de energia vital. A energia vital é o que nos mantém, ela já diz, né? Que nos mantém com vitalidade. E daí nós temos, dentro da ontopsicologia, a gente estuda outros sugadores de outras formas que vêm à noite, em alguns sonhos aí. Mas a realidade é que os parasitas da energia vital, eles têm vários tipos. Tem os repressores, hematófagos, secretores, neutralizadores, excitadores, acumuladores, migrantes. Eles são vermes
ou células em disfunção. Porque as células que morrem, algumas não morrem totalmente e elas ficam sugando energia vital. Então, existe certos vermífugos que eles conseguem eliminar essas células e parece que as pessoas melhoraram muito nesse sentido após o Covid, porque a maioria tomou vermífugo, né? Que as pessoas não tomavam mais vermífugo. Então, esses parasitas de energia vital, que são juntando as células e os vermes, eles são enfraquecedores de defesas. E, claro, até uma criança é bom, porque daí ela cria certas defesas, mas o adulto chega no ponto, ele tem um consumo de energia e às vezes começa a formar um tumor, uma tumefação, porque começa a acumular aqueles vermes, né? Ou aquelas células, né? Sei lá, vai uma ameba para a cabeça, começa a fazer alguma coisa lá e com mais algumas células junto, né? Eu não sei bem como funciona, mas eu sei que existem formas de eliminar isso aí e de pesquisar se a pessoa tem. Que é uma informação que o pêndulo nos dá, né? Ele nos traz uma informação, né? Uns falam que é energia, que é isso, aquilo, mas na verdade é uma informação inconsciente como campo semântico na ontopsicologia que nós estudamos, que é uma informação, né? Hoje Sim. até um senhor citava aquela informação aquela grupo de macacos que estavam morrendo de fome, daí um resolveu arrancar batata, lavar batata, e todas as outras ilhas também começaram a fazer o mesmo trabalho, né? Então, o que houve? Houve uma informação que ela acontece a qualquer distância, né? Por isso que essa leitura que a gente faz não tem distância. Sim. Existem teorias que... E você emana um campo também quando você faz a cura, né? Porque você mentaliza algo muito positivo para a pessoa, você está emanando um campo semântico também. Ô, Flávio, Exato. mas os chakras, vocês também trabalham com o equilíbrio desses chakras. Você estava falando no começo que quando o chakra está sem energia, a pessoa adoece, isso você consegue... Pesquisa os chakras, né? Aqui tem um pouco de chakra, tá? Então, você pode ver aí, não sei se consegue enxergar. Sim, Então, sim. cada chakra tem a sua localização, né? E daí, no caso, por exemplo, tem a maioria dos chakras, é isso aí. A maioria dos chakras, eles precisam de energia, eles não tá conseguindo entrar energia vital suficiente. Que a energia vital, ela entra nas camadas da aura, né? Então, no momento que há uma interrupção, por vários motivos, pode ver, essa interrupção pode ser um lugar muito poluído que tu mora, né? Pode ser fatores ambientais, pode ser problemas emocionais, pode ser uma nutrição inadequada. Uma nutrição, por exemplo, com energia vital, são aqueles elementos que estão o menos tempo mortos, estão vivos, né? De preferência, né? Pega uma amêndoa viva, né? Essa tabela aí que está mostrando, Natália, mostra de novo. Essa tabela eu uso muito para ver o nível de energia, né? Que ele sai assim no meio ali é 0. Daí ele sai para um lado de 0 a 100 e do outro lado de 0 a menos 100, né? Então, às vezes a pessoa está com um chakra lá, vamos supor chakra emocional, está menos 100, menos 50, menos 80. Mesmo que os outros estejam equilibrados, ela não funciona direito, porque ela está com o emocional abalado, né? Sim. Daí, Por exemplo, eu que estou com um pouco de tosse, provavelmente vou estar com o chakra da laringe mais debilitado. não está entrando a energia suficiente, né? Mas aí existem alguns chakras que são chakras de energia, de saída de energia. Por exemplo, o chakra de depressão. A depressão não é falta de energia, é um excesso de energia, né? Uma energia. Então, tu tem que Só que fazer um... mal equilibrado, mal utilizado.
tu tem que fazer um giro ao contrário, né? Alguns problemas intestinais também, né? Então, são Como assim 15 ao contrário? Porque ao contrário, geralmente você gira para a direita, para... Assim, à Explica isso. direita, a gente sempre energiza, o chakra aumenta a energia, o potencial da energia. Daí a gente segue umas pesquisas de gráfico em que vão dizer assim, não, esse chakra precisa de 5 vezes ao dia, 10 minutos, tá? Precisa 5 vezes ao dia, 3 minutos. Então, vai ver quantas vezes ao dia e quantos minutos precisa. Alguns chakras que são dos 70 e poucos que a gente trabalha, esses 14 que eu falei, tu tem que girar ao contrário. Tu tem que tirar a energia dele. É como se tu bateu na mão forte, vai dar um vermelhão ali, um machucado, né? O que tu fez na mão? Botou energia demais, né? Então, é assim que está funcionando lá. Está com problema intestinal, intestino preso, está com muita energia acumulada lá dentro. Tem que desbloquear Pessoal, o chakra. só para vocês entenderem, então, os chakras, eles são como redemoinhos energéticos. São Então, os geralmente, fortes, se né? desenha em círculo, e esse funil, né? Então, o chakra, ele representa o nosso plano etérico, nosso plano emocional, Tem um né? chakra bem E forte nessa se a capa gente... do... o vórtice ali. E se a gente não nutre eles adequadamente, nosso plano físico adoece e o espiritual também, né? Então, vejam que isso é muito difícil comprovar cientificamente, porque é algo muito etérico, muito subjetivo, mas tem total sentido na cultura antiga, milenar, se você olhar os textos dos Vedas, do Yoga, os textos antigos, todos falam desse plano energético. E a foto Killian também que capta, né, essa intensidade energética. E Então, tudo tem isso que o pessoas... Flávio está falando é um conhecimento prático que ele possui, né, de acessar esse plano aí mais sutil e resulta em efeitos que, de fato, funcionam, né? Ele tem um conhecimento muito prático, ele está trazendo para a gente, né? Ó, gira para a direita, você aumenta o nível, gira para a esquerda, diminui. Então, a gente está trabalhando com a intensidade, o pêndulo traduz a informação, mas ele gira no mesmo sentido do chakra. Agora, Flávio, eu acho que antes da gente falar um pouquinho mais, eu queria que você, antes de tudo, antes de você explicar a técnica, como faz e tudo, só para o pessoal compreender, traz alguns casos práticos que você atendeu, como é que solucionou, como é que estava a pessoa, o que foi feito. Eu acho Qual que é é o... importante para o pessoal entender, de maneira geral, como que funciona essa técnica, de maneira prática. Basicamente, eu só trabalho num setor que é causas espirituais, tá? Problemas espirituais. Então, o que são problemas espirituais? Eles são demandas que vêm causados por pessoas, tá? Pessoas ou religiões, né? Nós temos no Brasil muitas religiões que trabalham com determinadas técnicas para fazer magia negra contra as pessoas, para voodoo, acho que tá mutada, Intencionar o mal, né, Flávio? intencional Pessoas que mal. intencionam mal para outras. Então, essa intenção, ela é teoricamente, ela seria contratada um número de espíritos, lá não queria entrar muito nessa área, seria, e vai lá e dá uma cachaça, dá uma galinha, um fumo, e esse grupo de seres meio caídos aí, eles precisam necessitam daquele aroma, daquele objeto, e então eles tentam sugar a energia dessa pessoa. Eles são canalizados para aquela pessoa. Ó. Tem que fazer tal coisa para aquela pessoa, vamos prejudicar ela, vamos adoecer ela, tá? Aí, isso aí é muito simples. Pode que muitas pessoas estão vendo, estão ouvindo, elas duvidam, mas é muito simples. É só vocês olhar uma pessoa que está com aquele brilho vital, com energia, que tu vê que é uma pessoa que está positiva, e tu pega uma pessoa que está caída, está para baixo, está toda... E mesmo que tenha dinheiro, que as coisas estão acontecendo, que esteja tudo 10,
mas ela está sempre acabrunhada, como nós chamamos aqui no Rio Grande do Sul. Então, ela está para baixo. Na fisionomia da pessoa, tu já vê que ela está com problema, né? Daí existem casos aí, eu não vou citar nem as pessoas que estavam junto, porque isso pode surgir problemas, mas eu tive com professores junto, a gente já tirou a gente de UTI, já teve crianças que não dormiam, né? Que Mas acabaram... fala esse caso da UTI, para a gente compreender como é que funciona. Esse aí, por exemplo, uma pessoa baixou na UTI, os médicos não achavam a doença, não achavam. Está acontecendo agora, tem um recente, só não posso ter não ter 100% do resultado. Vamos pegar esse último caso agora que eu estou tratando ali. Mas termina esse da UTI, Luciano. Mas Esse essa da também... UTI, vamos lá. Estamos Daí, curiosos. a pessoa, a gente estava num outro país, né, numa cidade, e daí alguns professores disseram, não, vamos fazer esse teste, vamos fazer um teste, ver o que ocorre. E essa pessoa estava comunicando o professor que estava muito mal e que achava que não ia passar a noite, né? Baixou o hospital, daí foi piorando, piorando, piorando. Era uma jovem, devia ter, sei lá, dos 18, 20 anos. E daí nós fomos verificar, ela tinha feito um vodum para ela. Uns chamam vodum, outros vodum, tem várias formas de ser escrita. E esse era para prejudicar ela, para matar ela, né? E ela estava muito mal, e dentro da medicina normal eles não estavam descobrindo o ponto, né? Daí a gente fez a retirada, a gente faz através de umas orações, se conecta com o ser superior, e daí combinamos, olha, amanhã a gente vai ver o resultado que aconteceu, né? Pela manhã, quando eu fui para o café, isso era na Itália, fui para o café, daí vi que tinha um recado, olha, surpreendentemente, a fulana saiu da UTI, está no quarto agora, em franca recuperação, praticamente um milagre, né? Você vê, de um dia para o outro, instantaneamente, você estando em outro país, Foi em né? horas. Depois dessa reza, aconteceu uma cura milagrosa. Então, pessoal, esse é um dos exemplos, deve ter outros, vai. Daí o que ocorre, daí normalmente daí tu tem que energizar a pessoa, tá? Porque eu falei energizar os chakras, mas normalmente quando a pessoa está mais com um problema mais grave, estamos falando de problemas espirituais, né? Daí tem mais chakras abalados. Então, a gente pode fazer através de uma oração energizar todos os chakras. Esses chakras, eles vão perdendo, eles vão a 100% de energia, né? E eles vão voltando, vão baixando. Então, alguns baixam mais, né? Normalmente emocional baixa mais. E daí tu energiza em 12 horas, mais ou menos, durante um período de 3 a 5 dias, né? E ocorre um problema assim meio complexo quando a pessoa tem várias magias, como tem magias negras contra ela, o vodum, ela fica com um saudosismo. Tu retira, mas ela fica meio tristinha. Ela fica com Como se tivesse dependência, né? é como se tu, sei lá, parou de beber. Tu sabe que o álcool tá te matando, mas tu parou de beber, parece. Mas em 3 a 5 dias já volta tudo, e daí a pessoa entra com outro ritmo de vitalidade, né? Uhum. A Daí, gente costuma dizer que tem uma nuvem negra ao redor da pessoa, né? Ela fica com uma cor mais escura quando tá assim. olha, Mais para a baixo. mulher da Laura, ela vai enxergar, né? Vai enxergar essa nuvem, né? Que a aura ali, ela tem algumas camadas, né? Ela tem uma camada física, ela tem a mental, a emocional e a espiritual, né? Então, ela não é uma camada... Normalmente, o que se enxerga é uma camada de uns 6 centímetros, né? Que é aquela nuvem, mas essas camadas, uma estando prejudicada, ela vai ficando mais escura, ela perde a coloração, né? E daí não tem a entrada de energia no chakra, né? Daí nós temos... Pessoal, esse foi um dos exemplos, né? A gente, depois que eu aprendi a usar, eu uso para tudo. Então, minha filha tem febre, ou eu tô com febre, eu vou lá, consulto o pêndulo, reenergizo, tiro, e sai no mesmo momento. Funciona melhor do que remédio, né? Tem vezes que ela até fala, mamãe,
traz o pêndulo que eu não estou bem e tal. E a gente tem também esse instrumento aqui, ó, que é o cone de cobre, que ele funciona para aumentar, botar uma intensidade maior, focalizar a tua intenção, né? O formato dele é o mesmo formato de vórtice que o Flávio falou lá no começo da live. Você pode botar um papel com o nome da pessoa e girar o pêndulo por cima aqui, né? E você pode também pedir que o pêndulo fique girando o tempo necessário até que tal efeito surja, né? Então, isso, pessoal, é uma possibilidade que o ser humano tem, né? Uma faculdade psíquica do ser humano, não é o pêndulo que faz, é nós. O pêndulo é uma ferramenta para focalizar a intenção nossa. O Flávio, hoje em dia, ele nem gira o pêndulo, ele só fecha os olhos, né? E já funciona. E tem vezes que ele faz, inclusive, sem o pêndulo. E funciona também, né, Flávio? Pensando, né? Eu, no caso, estou agora com um caso assim que eu estou tratando que eu nem conheço a pessoa, né? Mas eu conheço as famílias. E no caso, o filho se matou, ela foi para a cama e não levantou mais. Cara, pessoal milionário, né? Mas Sim. ela não teve mais cura. E agora, acredito que ela vai se recuperar, porque tinha o que se chama de encosto de família, tá? Ah, ok. Encosto, quando uma pessoa morre abruptamente, ou sei lá o que, ou não quer partir, e ela vem e se encosta na aura dessa pessoa. Uhum. E, e ela suga um quântico de energia. Ela suga um Uhum. tipo de energia. Ah, isso aí aconteceu agora esses dias, em um dos dois casos no Rio de Janeiro, daí eu perguntei, mas essa pessoa está com problema nas juntas. Ah, Uhum. consulta lá, pedi para a pessoa que consultar, está com muito problema, muita dores na junta. Porque é um lugar, quando tem encosto de familiar ou de amigo, ou de parente, sei lá, é, é o lugar que perde a energia, são nas juntas, daí começam dores, muitas dores. Vai Uhum. indo, e vai tendo desgaste, né? Porque daí começa a inflamação, começa a dor, começa os tratamentos, né? E causa um problema muito sério. Esses casos aí, já muitos casos, eu já orientei as pessoas, a gente fez o encaminhamento desse espírito para Uhum. escolas espirituais, né? Que é um ritual que se faz. Eu não quero dizer que o nosso ritual esteja certo, mas eu sei que ele funciona, tu entendeu? Se Uhum. é se é as palavras que eu estou falando, mas funciona. Simplesmente a pessoa se liberta e Uhum. daí existe alguns, por exemplo, uma coisa que funciona muito bem daí para recuperar quem pode comer um açúcar mascavo, né? Toma os açúcar mascavo puro, né? Porque às vezes as pessoas começam a fazer, mas então eu preciso comer açúcar, eu vou comer chocolate, vou comer não sei o que lá, mas é que a, a vibração energética não é a mesma, né? Então é água com açúcar Sim, sim. que faz funcionar. Então, isso é um caso bem comum, magias negras é muito comum. Pragas rogadas, por incrível que pareça, pragas rogadas começa assim, praga, a pessoa começa a definhar um pouco, sabe? E são coisas que a Mas gente às faz. vezes é que pragas rogadas, tu diz que é alguém que está falando mal daquela pessoa, Tomara fala que ela mal. não faça ferrar, né? Porque está fazendo não sei o Isso. quê. Tomara que aconteça isso. Uma Tomara que intenção ela. muito ruim e E constante. e daí, essa repetição de muitas vezes, ela acaba normalmente gerando medo na pessoa. Aquela Hum. pessoa que muitas pragas foram rogadas para elas, ela acaba tendo medo. Então, ela já fica com dois problemas espiritual. Ela fica com as pragas consumindo a energia direcionada, né? Uhum. E isso aí é um fato que eu citei outra vez, que existe também essa inveja, né? No interior, quem mora nas cidades maiores não viu muito falar isso, mas no interior acontece que essa inveja, que são as pragas rogadas e coisa, ela chega a tal ponto que ela mata os animais. E mata muitos animais. É só vocês pesquisarem com gente do interior, eles vão dizer, não, eu tinha uma vizinha que ela ia olhava uma vaca minha, no outro dia a vaca estava morta, olhava Uhum. as galinhas,
Daí o pessoal até usa uma técnica no interior. A pessoa olhou, ele já sabe, né? Com o tempo já sabe quem é que tem esse poder de inveja ali, que é uma intenção de ter aquilo que é do outro, né? Daí eles já dizem, não, se vale 10, eles pedem 20, né? Para a pessoa repulsar, né? Sim. Então, tudo isso é o mesmo sistema de informação, é uma informação que nós chamamos de problema espiritual, não quer dizer que seja espiritual, mas são um modo de intenções que fazem. Eu diria, até pouco tempo eu diria, até ontem, digamos que seria energia, mas não dá para dizer que é energia, porque é uma intenção, porque ela não tem distância, né? Ela não tem, é como campo Uma semântico, né? informação. É uma Uma informação. informação, informação Não que sofre consome o outro. energia. É uma informação que o outro acaba recebendo e quando ele recebe, ela tem um efeito. Tudo isso parece muito mágico, muito distante, mas na verdade, na prática, a gente observa que existe, né? E, Flávio, é possível também energizar alimentos, água, plantas. A Se eu tenho água uma planta que não está bem, eu consigo. é fenomenal, né? A água, porque a água a gente tem provas, essa a gente tem provas, né? Que a intenção que tu põe na água é a água que tu vai beber, tomar, né? Então, por isso que aquela questão de bênção de água, essas coisas, ou água fluidificada, Uhum. tudo eu acredito hoje, né? Porque já fizeram experiência, já provaram com os cristais da água se modificam, né? Se Uhum. tu dá fala uma coisa raivosa para a água, ela fica com os cristais feios, né? Congelado, quando congela o gelo. Tu Uhum. elogia ela fica bonita, ela fica uma flor Sim, maravilhosa. sim. As Então, plantas também. planta é a Muito mesma coisa, a planta, tu começa a trabalhar elas acabam se embelezando. Eu não fiz nunca testes, mas eu consigo assim, eu consigo ter uma boa pega de plantas, de galho, sem hormônio, sem nada, mas tem gente que já com intenção e trabalhando ali com radiestesia, consegue aumentar a produção, tendo a comparação, né? 15, 20, 30, até 30%, né? Ele consegue aumentar a produção, né? sim. E, E o Flávio, estão perguntando aqui no webchat se qualquer pessoa pode usar o pêndulo para radiestesia. olha, eu digo, como é que eu vou dizer assim, o que eu falo, pessoa assim, eu falo em tom de meio de brincadeira, que tu primeiro tem que ser amigo do pêndulo, né? Então, tu tem que te adaptar a ele, outra não deve se emprestar o pêndulo, tá? E essa questão da limpeza do pêndulo, eu não tenho muita... não acredito muito. Mas a questão de tu usar o teu pêndulo, então tu começa a trabalhar ele, fazer as perguntas, e quando tu quiser ver se tu já está eficiente, tem uma provinha aí que é das águas. Tu pega um copo de água com sal, um com açúcar e um sem nada, e vai testando. Esse aqui está com sal. Normalmente eles usam o sim para a direita, né, e o não para a esquerda, né? Daí vai dizer não, tá? Daí tu prova, tá? Daí não tem sal. No começo tu vai errar. Pode começar com 2 elementos. Depois passa para 3. Quando tu tiver um acerto uns 90%, aí tu pode dizer, não, já posso trabalhar com o pêndulo, né? Porque o maior problema que eu vi, foi a gente fez um evento lá, que a Natália era para estar, mas ela saiu, que começou o pessoal a querer respostas imediatas de coisas muito... Adivinhação. Adivinhação. Ah, será que eu vou ganhar na loteria? Não era isso, mas quero dizer assim, vou ganhar na loteria, assim, não. São coisas que... E a forma que tu pergunta. Isso é a mesma coisa que tu falar para uma criança, ó. Tu não sobe na cadeira. Para ela subir, tu sobe na cadeira e não sobe, é a mesma coisa, né? Uhum, uhum. Para nós também, porque tu está com informação inconsciente passando para o consciente. E tu tem que tentar baixar a tua vibração. Baixar a tua vibração, assim, a ficar num estado... O ótimo é se ficasse quase num estado quase de sonolência, que tu ficasse bem light, né? A nível No hipnótico, meditativo.
pegar uma música gregoriana aí, né? Uma música assim, então, mas qualquer pessoa pode desenvolver, não tem problema. Só que umas, como são mais torrona, mais durona, vão demorar um pouco mais, né? É, o que é interessante, pessoal, que vocês entendam é que não é um processo mental, não é um processo consciente. Então, em ontopsicologia, a gente fala muito das vísceras, né? O campo semântico, ele se sente nas vísceras, o inconsciente, ele parte da região visceral, que é o segundo cérebro. Então, para você emanar um campo, você não tem que estar consciente, você tem que fazer uma espécie de meditação, uma espécie de magogia, né? Então, é assim que o pêndulo funciona. E, e é interessante, né? Porque a gente já viu que é uma faculdade humana, o ser humano pode desenvolver e pode ser aplicado a todas as coisas. Imagino que, inclusive, para o mal, né, Flávio? Agora, É, uma questão, você se sente desgastado quando você retira, por exemplo, um espírito obsessor ou um encosto que você chama, ou praga rogada, né? Vudum, eu, na como que você sente depois que verdade, faz essa eu limpeza? não tinha, mas agora eu estou usando novos recursos, sabe? Então, Uhum. eu tento me reenergizar rapidamente. E não quer dizer que seja certo, mas eu me senti assim um pouco, quando era, às vezes tem alguns casos que, sei lá, eu acho que é porque a gente não está nesse estágio de vibração, então você precisa duas, três vezes para retirar, né? Então, fazer a oração lá. O normal é uma vez, assim, mas Então, quando você equilibra o chakra de alguém, você está doando da sua energia para aquela pessoa ou não não, necessariamente? Você pode eu acho, sair ileso. eu acho que não, acho que é só a intenção, né? Uhum. Não dá para... O que tem que fazer, né, Natália, que eu aprendi ali com vocês, mas na questão da antropsicologia é a mesma coisa, tu não pode te preocupar muito porque a pessoa, ela tem que dar a parte dela também, né? Claro, Uhum. quando ela sabe, quando ela tem a consciência, né? Mas ela tem que fazer a parte dela, porque tem gente que não quer se curar, né? Tem gente que está confortável, está sendo bem tratado. Conscientemente ele quer, mas inconscientemente ele não quer. Né? Ou isso em qualquer doença, questão de doença também, né? Por exemplo, vamos pegar um câncer, por exemplo, que hoje se apresenta muito aí. Então, daí tu olha, tu tem que entrar numa alimentação adequada, tu tem que fazer um sério ritual, tu tem que mudar o teu modo. Primeira coisa, se não mudar o teu modo, tu vai reincidir, tu vai voltar e vai acabar não Certo. tendo final. Não adianta só querer uma cura milagrosa, né? Senão, É. nesse caso, não funciona. E no caso, por exemplo, tu pode ter tido esse câncer por problemas espirituais, né? Claro. Que juntamente com outras coisas, mas daí como tem esse erro energético de mais de um ponto, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas, se adequar à alimentação, se adequar, se quiser voltar a uma vida saudável. Uma repetição, sei lá, familiar, societária, né? Então não é exatamente uma coisa deu pum e amanhã sai, né? Tu te sai, mas volta, né? Se tu não... Sim. Perfeito, Flávio. Então, vamos só para concluir, para entender. O pêndulo, ele pode ser usado, então, para achar água, achar objetos perdidos, para saúde, saúde do corpo, dos chakras, energização, tratamentos físicos também, tudo É, isso. é muito importante na localização de casa, cama, né? Se a pessoa dormir num veio, onde passa um veio d'água, é, é certo que vai ter problema, né? Não, achei engraçado porque eu nem ia Por que citar o uma... veio da água? Explica, explica. É que o veio d'água passando embaixo da tua cama, ele está absorvendo energia sempre. Tem A aquela... água puxa e leva embora, é isso? embora, é. Daí tem outros problemas telúricos ali, que são metais que passam, correntes, né? Então, isso aí tudo a gente vê e existe cura para isso. Vamos pegar agora um exemplo que aconteceu lá em Catalão. O Flávio Augusto e meu filho, né? E a Paloma que estava alugando um escritório, né?
Daí uma casa, daí eu achei, linda a casa, joia, tudo certo. Tinha tudo que precisava, espaço, tudo. Daí, a Paloma me perguntou, me vê lá se essa casa vai ser uma boa. Flávio Augusto, não. Tentei de várias formas dizer que não e não. Vamos passar lá na casa, vamos testar lá na frente. Não, não é para alugar, não é para alugar. Daí, entrou no tom de brincadeira. Em vez de não tivesse perguntado, estava resolvido o problema. Perguntou, agora não. Daí, Perguntou, agora aguenta. Aguenta a resposta. fui ver a causa, problemas telúricos. Então, tem uma cruzamento de água, né, com cure, que é uma vibração energética, né? Então, daí para isso tem cura, para todos os problemas tem cura. Mas como tu vai curar? Daí tu teria que botar ou um plástico preto, né? Não deixar. E nesse caso ali é um caso bem grave, é um caso que tendência a dar doenças, inclusive câncer nas pessoas, tá? Ou tu pegar fios de cobres, mas teria que botar 40, 50 centímetros um do outro. Então, tu inviabiliza, né? Como é que tu vai botar no escritório um fio de cobre 40, 50 centímetros, né? Isso Sim. é só para uma solução para uma casa que tu não tem outro terreno, sei lá. Até esse aqui eu soube que limpa, né? Se tu deixa com sal grosso, cobre em cima, diz que limpa também, mas Sim. é aquela coisa, né? Mas é que assim, ó, daí tu tá falando numa casa onde tem um problema, muita energia que está sugando, né? E tu vai ter problema com o funcionário, vai ter problema com... Claro. O cobre, Flávio, por que é utilizado o cobre? Eu sei que tem as pulseiras também de cobre, que quem ele estuda absorve radiestesia energias, né? Ele absorve energias, né? absorve. É. E Então, conduz. ele é um... Até nos para-raios usava muito cobre, né? Não sei, hoje deve usar outro metal. Mas assim, Sim. ao redor, eu me lembro que eu fui para colocar um para-raio, a gente faz todo um aterramento com cobre, né? Parece que ele tem um cubo condutor de... Né? Perfeito. Então, ele tira essa... Então, são situações na casa também. Outra questão que a gente pode fazer é ver se as energias de cada peça estão negativas ou positivas. Normalmente é negativo, né? Daí, uma colega nossa que estava ali aquele dia ali, na nossa escola lá, daí eu fiz o teste da casa dela, disse, pô, mas que casa tu tá morando? Tá tudo negativo essa tua casa, né? A Aí distância você conseguiu ver a casa dela, é isso? é uma questão que não tem muito sol, né? Quando não entra sol, tu precisa entrar sol, precisa ter algumas plantas, tu tem que fazer... Daí, algumas pessoas fazem limpeza com sal grosso, joga o sal nos cantos, depois vai. O problema é que o sal, ele destrói, né? Tu vai jogar várias vezes, tu vai acabar corroendo cimento, né? E piso. Então, não é tão simples assim, né? Com certeza, com certeza. Mas tu pode fazer uma retirada dessas energias, uma equilibrada, energizar a casa com pêndulo, né? Sim. É Essa muito importante ter atenção a tudo, né? Porque o teu nível de energia pode variar em função ambiental, em função de um outro que intenciona teu mal, tem toda uma questão aí envolvendo. Eu tive um caso ali vou falar que é de uma senhora lá, uma cacique, né? Mas eu não sei, né? Eu não posso ter como realidade, né? Ela Uhum. estava me passando mal mal, e daí eu estava fazendo massagens, né? Ela tiraram a roupa dela, a parte de cima, foi massagem. Daí eu fiz uma imagem de um pêndulo que estava em cima da cabeça dela, girando e energizando todo o corpo, né? Fiz uma mentalização, né? E levei o pêndulo para girar, fiz a oração para energizar ela, considerando esse pêndulo lá em cima. E Sim. daí, quando eu terminei, me veio a resposta. 2 minutos, ela vai levantar. Daí eu contei duas vezes até 60, né? E ela E levantou. quando deu os últimos 60, ela levantou na hora, né? Daí eu perguntei para um professor que estava do meu lado, e daí ela, o que tu achou? Ela,
Tá bem? Tá bem, depois que fizeram todas essas massagens aí, mas daí pode ser a massagem deles, né? Ou pode ser Pode as ter duas coisas, sido né? a soma, A, né? a soma também, né? Mas foi bem Mas então, interessante. então se eu tenho meu pêndulo em casa e eu tô lá, sei lá, tô lá no Peru, no Egito, estou em outro lugar. Daí eu mentalizo meu pêndulo Te emanando energizando. luz para mim ou para alguma pessoa que esteja necessitada, eu consigo fazer essa cura E também. é só que tem que fazer um nível de mental bastante, né? O pessoal Sim. pessoal ali dos magos ali, né? O grupo ali que tu não Uhum. participa. A gente está estudando São Germano, né? Sim, sim, Daí sim. Uhum. eu sou, né? Mais ou menos tu entra naquele estágio Sim, de eu sou, né? o eu sou partícipe do ser, se eu sou, portanto eu posso, né? E eu acho que Várias afirmações do eu e a sou. gente não conversou sobre isso, não trocou ideia, fizemos só uma reunião, mas eu acho que nesse análise do eu sou, tu consegue, porque eu sou é uma conexão com o ser superior, né? Tu consegue até te blindar, né? Uhum. É, a centelha divina que Blindar. habita em cada um de nós, né? Porque na verdade é justamente quando a gente faz a oração, a gente faz a oração é, dizendo que, né, pedindo permissão que a centelha divina que habita em nós, né? Uhum. A oração, assim, eu vou dar um pedacinho dela assim, ó Cristo Senhor dessa dimensão, partícula onipotente do astral superior, e centelha divina que habita em mim, permita-me que eu Lhe peça permita que faça tal peça cura. que faça tal coisa, que retire, tá? Então seria assim esse princípio, né? Sim. Você, você deriva do Criador, é um fractal de Deus, portanto, você consegue agir também à distância, agir no plano Exato. etérico, não só, e transformar o material. E, pessoal, então, é muito, muito interessante esse universo, assim, dá para a gente ficar horas falando. Se Eu tiverem conheço dúvidas, ó, tem Blavatsky. alguém perguntando, nossa, várias perguntas aqui, ó. O uso do pêndulo para a saúde, a pessoa tem que estar presente ou pode ser feito a consulta à distância? Pode ser feita à distância, Qualquer Tanise. distância, não importa a distância. Nós fizemos aquilo que eu falei, foi em Milão e foi em Minas Gerais, tá? Isso. E depois, a gente falou de ontopsicologia, mas a ontopsicologia e a radiestesia não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Mas Eu a falei que ontopsicologia se informação. estuda o conceito de campos de informação, que passa em qualquer distância, em qualquer blindagem, a gente se comunica. Essa é uma faculdade do ser humano. O ser humano emite campos. E na radiestesia a gente vê isso na prática ali, de maneira mais palpável, né? Com essas curas à distância, intencionando um campo positivo para a pessoa. Depois o Luiz Eli perguntou sobre a pirâmide de cristal, se a gente tem alguma vivência com as pirâmides de cristal. O que eu sei, só antecipando aí, Flávio, o que eu conheço, que eu já ouvi falar, é da caneta Atlantis, né? Então, é uma barra de cristal com uma ponta, né? E é uma espécie de varinha mágica. Então, funciona igual ao pêndulo, só que ela é uma caneta. Agora, as pirâmides, eu acredito que também. Todos os cristais, eu tenho aqui a bola de cristal, né? Todos os Tá? cristais, você se conecta com o núcleo da Terra. O núcleo do planeta Terra, ele é cristalino, ele é um fogo que se transforma em cristal, né? Tanto é que esses cristais aqui você encontra na Terra. Então, todos os cristais, eles nos conectam com algo mais profundo, né? E cada um tem uma função. A pirâmide, qual que é a função dela, né? Ela organiza uma informação e reflete depois para as direções norte, sul, leste, oeste. Diga, Flávio, se Não, você eu sabe não, das eu não tenho pirâmides. muito conhecimento, mas eu sei que o cristal, por exemplo, já que falou em cristal, cristal ele era usado, a bola de cristal era usado pelos monges, pelos padres, né? Eles iam polindo ele com areia e o couro, né? E daí quando eles tinham que fazer tipo uma mentalização, tipo ah, eu não sei qual é o nome do que eles faziam, mas eles ficavam com a bola de cristal e melhorava essa informação deles
Sim, a bola de cristal é muito utilizada na adivinhação, né? Porque você te segurava a bola, você olha para a bola com um olhar mais relaxado e você se conecta com aquele cristal e enxerga imagens. Então, o cristal, ele é usado como uma ferramenta para você acessar o seu inconsciente. Ele te Uhum. leva para um plano mais profundo, assim como a planta ou outro instrumento. A pirâmide de cristal, eu sei que ela é muito utilizada também lá no jogo do Telectonon, dos maias, né? Que é uma forma de ancorar o Tzolk'in, que é a informação do novo tempo. O tempo é a arte. São usadas pirâmides de várias cores, inclusive a de cristal, tá? É o tabuleiro do Tzolk'in. Eu tenho ele aqui na minha frente, mas vou pegar aqui para mostrar para vocês. Tem também umas de metal, né, que são usadas de cobre, né? E tem aquela que tem uma de cristal que nós tocamos lá na Isso. Escola Via, para música. Esse aqui é o Tzolk'in, né? Então é um jogo, é quase que uma mesa radiônica. O que são as mesas radiônicas? São mapas onde você coloca a tua intenção. O Flávio não trabalha muito com as mesas, mas você trabalha, Flávio, com as mesas ou não? Não, né? Mas tem muitos profissionais que trabalham, então é como se fosse um mapa onde você vai espalhar a sua intenção nesse mapa. Esse aqui é um mapa do Tzolk'in, que tem a ver com um novo sistema de tempo, né? Das 7 dinastias da Terra. Então, é um tempo baseado na natureza, nas 13 luas, e aqui se distribui as pirâmides e os cristais conforme o elemento que você está buscando. Daí a gente usa, vou pegar aqui o outro cristal. A gente usa um cristal como bateria. Então, esse quartzo é uma bateria. Aqui você ancora as energias naquele tabuleiro, né? Ele é muito bom para meditar, gente. Vocês colocam isso aqui numa mesa radiônica, então, uma coisa que eu quero botar minha intenção, eu coloco isso, acendo um incenso, eu vou longe, eu medito muito mais facilmente, porque isso aqui me ancora na terra, né, e leva para as minhas profundezas. Por isso que é tão utilizado aí nos bruxos, os magos, né, para curas. Então, é um instrumento muito forte, os cristais. Até a gente tem uma pessoa ali da Escola Viva que a gente pode chamar para falar um pouquinho mais sobre os cristais. Flávio? Sim. Tem mais umas perguntas ali, acho que tu falou? Não, acho que foi isso. Luiz, mas se tu souber mais, Luiz, se você souber mais sobre as pirâmides de cristal e quiser compartilhar com a gente, pode compartilhar, que vai ser super útil aí também, essa troca. De perguntas eram essas, Flávio, por enquanto. Se tiver mais alguma pergunta, por favor. E é isso, assim, eu convido vocês a experimentarem, vale muito a pena experimentar, porque a radiestesia você se dá conta do quanto funciona quando você experimenta. Então, se tem alguém Sim. com problema de insônia, crianças também que ficam adoecidas, a gente vê funcionar muito em casos de bronquite, né? Bronquiolite, você trabalha assim nas mais diversas coisas e, e funciona, você vê a cura ali, cara, de um segundo para o outro. Então, eu sugiro vocês experimentarem, né? Para as pessoas que se sentem fracas, às vezes sem motivação para o trabalho, sem motivação para a vida, né? Tudo isso vale a pena investigar no pêndulo, vale a pena fazer uma consulta para conferir e ver com os próprios olhos o quão transformador é esse processo, né, Flávio? Porque a maioria sempre é um erro que está acontecendo, né? Agora, esse erro, quem está te sugando, onde está sugando, né? Só respondendo a primeira pergunta lá do pêndulo, tá? Que foi, alguém perguntou se todos podiam trabalhar. Acontece assim, ó, se tu fizer vai fazer a pergunta lá, posso trabalhar com radiestesia aqui agora? Para mim ocorre assim, se eu jantei muito, sei lá, se eu comi um churrasco, se bebi, daí ele vai dizer pela manhã, não, entende? Vai dar não. Isso, então, eu acredito que assim, enquanto tu tem que estar equilibrado, né?
Então, tu tem que estar em dia equilibrado, né? Senão tu não funciona. Então, tu vai testar às vezes, mas tu fez uma besteira à noite, daí tu vai chegar de manhã, tu não vai funcionar. Então, tu tem que estar alinhado em todos os sentidos, né? Não, com certeza. Você tem que estar bem centrado para trabalhar nos chakras, né? Para ajudar o outro, primeiro você precisa se ajudar, né? Você precisa estar bem. Primeiro tem que estar bem, né? Uhum. Interessante. Só mais uma pergunta ali que botaram, como se limpam os cristais? Aí tem uma pedra chamada selenita, que é uma pedra autolimpante. O Flávio costuma usar uma barra de selenita, né, Flávio? Tem a barra. Você pode Uhum. deixar embaixo da água corrente, botar na terra. Que mais, Flávio, que você ouviu falar para limpar os cristais? Na realidade é o seguinte, eu acho assim, ó, eu falei antes, ó, eu acho que se só tu usar, não tem muito problema, sabe? Eu acho que não tem. Daí tem gente que faz eles têm uns desenhos, né? Tipo um círculo com alguns desenhos, daí deixam apontado, deixam dentro daquele quadro, né? Quase como se Sim. fosse um aprisionamento, assim. Mas daí tem outros métodos aí, sei lá, deixar na lua à noite, sei lá. Mas eu não tenho muita crença nisso aí, sabe? Eu acho que se a pessoa acredita, vai funcionar para ela. Mas se ela, Sim, como eu não acredito, para mim tá tudo certo. Eu, sim. eu espero um pouco, às vezes tem que dar uma... Quando eu tenho dúvida, eu vou fazer uma Sim, porque limpeza. a informação está ali de qualquer jeito. Você pode se conectar com ela ou não. Ou escolher. Então, se alguém depositar uma coisa ruim no meu cristal, basta eu não me conectar com essa vibração, é isso? E daí vamos supor que eu fosse fazer uma limpeza. Vamos citar como se fosse limpeza em ti, né? Daí eu vou fazer para outra pessoa, vou passar para uma outra pessoa. Às vezes acontece que a gente ainda parece estar ligado àquela primeira, então tu tem que dar uma paradinha, daí para tirar dúvidas. Às vezes eu pergunto, mas como é que está o meu chakra? Como é que está o meu Entendi. chakra? Porque eu O sei, né, campo, como é que estou, né? tipo, o campo da outra fica ali, né? Só na verdade tu tem que sair do campo da outra. Então tu Entendi. precisa um descanso. Uma outra coisa que eu sempre acho que a pessoa, quando lida com muita gente, ela tem que fazer um ou mais banhos durante o dia, né? Tem que tomar Uhum. uma ducha de água, que a água eu acho que é o que mais limpa, né? Tudo, Uhum. os próprios cristais, né? Porque se tu pegar eu vi isso aí de um indiano, ele explicou, né? Se tu pegar um metal e fazer ele polir o metal, prepara ele todo, tu pode passar pano, passar o que tu quiser, tu não vai limpar. Mas tu deixa escorrendo água, a água vai limpar. Então, é a Uhum. mesma coisa da pessoa. Que mais Sim, limpa é é a água. água. Não é a limpeza de sujeira, é a limpeza de essa mesmo que contato de campo, Sim. uma água escorrendo no corpo, por alguns minutos está resolvido, né? E quem tem Sim. mar é mais fácil ainda, né? É. Quem tem Quem, mar perto, é, quem vai lá no mar. utilizou cristais para ancorar informações no planeta Terra foi o Matias de Stefano, né? Uhum, Ele meditou lá no Egito com um grupo de pessoas em vários lugares, colocou intenções muito positivas a respeito da sociedade, do planeta, em duas esferas de cristais e tinha mais uma pedra azul obsidiana, se não me engano, uhum, e que é uma pedra do México, azul profunda. Essas pedras, cada das 12 pessoas tinham que estavam acompanhando ele, e ele jogou então essas pedras em lugares diferentes no planeta para ancorar uma energia, uma informação, né? Então vejam que era um cristal pequeno, era uma esfera pequena, mas o quanto de informação, o quanto de semântica ela carregava, certo? E provavelmente nenhuma limpeza foi feita, né? Provavelmente ela absorvia toda aquela informação, né? E depois ela foi simplesmente colocada, porque se limpa, limpa tudo, né? Então o cristal ele absorve tudo, né? Ele absorve o campo. Claro, você vai ter que botar uma intenção predominante nele. Qual a intenção que vai predominar, né? Naquele cristal, e que depois você vai disseminar, né?
Estão perguntando aqui sobre a ontopsicologia, alguma experiência? Eu acho que é um assunto à parte, viu, Luiz? Depois a gente entra numa live só falando sobre ontopsicologia, mas a gente tem várias lives no nosso canal explicando sobre esse tema. São coisas totalmente diferentes, radiestesia é uma coisa, ontopsicologia é outra, mas a ontopsicologia, como eu falei, ela fala dos campos de informação. E na ontopsicologia, que o Flávio também estuda, também atua, e ele concilia essas duas práticas, a gente estuda os sonhos, a gente faz terapia, a gente entende na psicoterapia a origem, a raiz dos traumas, dos problemas. Então, a gente consegue, claro, se quiser, utilizar tantas técnicas junto com a ontopsicologia, né? Não só a radiestesia, mas eu sou muito fã das práticas integrativas de medicina, né? Então, para mim, tudo aquilo que vai ajudar a pessoa deve ser utilizada, para cada pessoa, eventualmente, uma técnica diferente, né? O importante é que a pessoa se sinta melhor depois dessa técnica, né? E a ontopsicologia, ela é um estudo do ontos, ser, psique, logia, né? Então, a lógica do ser segundo, a lógica da psique segundo a informação do ontos, do ser. Então, é uma teoria do conhecimento, uma epistemologia que pode ser aplicada nas mais diversas áreas, né? Ela explica como eu conheço as coisas, a realidade das coisas. Então, ela é bem ampla, não vou me deter aqui a explicar sobre ela, mas gostei da pergunta. Acho que é isso, então, pessoal. Já estamos há mais de uma hora falando aqui. Esse tema é muito maravilhoso mesmo, mas se vocês tiverem, enfim, alguma dúvida, podem entrar em contato, né? Flávio, seu canal do Instagram, qual que é, Flávio? Você tem uma conta do Instagram? A gente pode Flávio, deixar aqui nos Flávio, comentários. Flávio. Luquezzi Flávio, pronto. Luquezzi com CH, CHS. então Luquezzi, Luchese, Flávio 9. Vocês encontram o nosso amigo aqui, Flávio Luiz Luquezzi, para tirar dúvidas, né? E conhecer mais sobre o pêndulo. Nosso canal Orionte.oficial, também vocês têm mais informações. E estamos super à disposição aí, agradecemos a todos vocês pela presença, pela participação, pelas perguntas, né? Gratidão, Flávio, também pela presença, por estar Então, compartilhando com a gente esses conhecimentos. eu agradeço, só que, assim, ó, gostaria de deixar claro que a gente não pode expandir muito exatamente como penso algumas coisas, porque tem muitas pessoas que contestam, né? Mas se a pessoa testar a realidade, ela vai ver que funciona mesmo, né? Tu já consegue... Fica o desafio, Flávio, para a gente fazer pesquisa científica sobre isso, né? Eu acho que vale explorar mais esse universo. Sim, sim. A gente é muito prático, os terapeutas são muito práticos em linhas gerais, né? Então, a gente precisa conhecer mais pessoas que tenham esse amor por pesquisa para documentar todas essas curas, porque, de fato, elas são disruptivas com o pensamento corrente, né? Exatamente. Mas enquanto tá certo, né? Vai dando certo, tá ótimo. Tá dando certo, é isso aí. É. Tá bom, pessoal. Obrigada pela presença, obrigada, Flávio, e tenha uma boa noite. Boa noite a todos. Obrigado por nos aturarem aí, né? Até. Tchau, tchau.